Todo anjo das Escrituras carrega um nome que significa uma virtude. Gabriel, a força de Deus. Miguel, aquele que é como Deus. Rafael, a cura de Deus. Mas existe um anjo cujo nome quase ninguém traduz em voz alta, porque, ao pé da letra, ele significa o veneno de Deus. O nome dele é Samael. E segundo as tradições mais antigas, ele não é um inimigo do céu. Ele é um empregado do céu. É justamente isso que faz dele a coisa mais assustadora dos textos antigos. Não um monstro que escapou. Um servo que nunca falha. Porque enquanto quase toda criatura dessas histórias se rebela, Samael obedece. E o trabalho dele é o único do universo inteiro que não admite um dia de folga. Hoje eu vou te mostrar quem era o anjo da morte antes de virar lenda, porque o nome dele é uma sentença e a profecia que diz que até ele um dia vai morrer. Pergaminhos antigos. Para entender Samael, é preciso esquecer o desenho de capa preta e foice que o cinema te vendeu. Nas tradições mais antigas, ele não nasce no escuro, ele nasce no alto, listado entre os chamados anjos do serviço, os que estão mais perto do trono. Não um demônio surgido do nada, mas um funcionário de altíssimo escalão, com cargo, com ordem de serviço, e como todo nome nessas histórias, o dele descreve a função, com uma frieza que arrepia. Observe o nome se formar. Sam, no hebraico antigo da tradição, é veneno, peçonha. Eu é Deus. Junte as duas metades e você não tem o destruidor. Você tem, escrito na própria identidade dele, o veneno de Deus. Pare e sinta o peso disso. Os antigos não davam nome por acaso. Para eles, o nome não enfeitava a criatura. O nome era a criatura. Dizer o nome de um anjo era descrever em uma palavra a missão que ele recebeu do trono. Então, quando a tradição chama esse anjo de veneno de Deus, ela não está xingando um inimigo. Ela está lendo em voz alta a ordem de serviço dele. O veneno não é o caráter de Samael, é o cargo, é o que foi colocado na mão dele para entregar. E agora segure este detalhe. O anjo da cura se chama Rafael, a cura de Deus. O anjo da morte se chama Samael, o veneno de Deus. Dois lados da mesma moeda, a vida e a peçonha, saídas da mesma corte, servindo ao mesmo trono. Um fecha as feridas, o outro abre a última. E o mais perturbador não é que existam os dois. É que os dois, na tradição, respondem ao mesmo chefe. A mão que cura e a mão que envenena recebem ordens da mesma boca. E é aqui que mora a primeira suspeita. Porque, nas tradições mais antigas, a morte nunca foi um acidente solto pelo mundo. Foi um veneno administrado por um servo que cumpre ordem. E esse servo tinha um nome. Mas como um anjo da corte mais alta vira o cobrador do mundo inteiro? Para responder isso, é preciso voltar ao jardim. Volte para o começo de tudo. Um jardim. Um mundo recém-aberto ainda com o orvalho da criação. E uma coisa que é quase impossível imaginar hoje. Ali, naquele lugar, morrer ainda não existia. Não havia túmulo, não havia luto. A palavra fim não tinha sido inventada. O texto que quase todo mundo conhece fala de uma serpente que entra nesse jardim e sussurra. Mas as tradições mais antigas, o Targum, os comentários rabínicos, contam que a serpente não agiu sozinha, que ela era apenas a montaria e que havia um cavaleiro montado nela. E esse cavaleiro, dizem essas tradições, tinha o nome do veneno. Era Samael. O sedutor do jardim e o coletor das almas não são duas figuras, são a mesma.
Quem sussurrou a primeira mentira é o mesmo que recolhe até hoje o último suspiro. Veja a lógica se fechar diante de você. Se foi ele quem trouxe a primeira morte para dentro do mundo, faz um sentido terrível que seja ele a recolher todas as outras. Quem abriu a dívida é quem vem cobrar a dívida. A peçonha entrou por uma porta e ficou um agente encarregado de coletá-la gota a gota em cada porta desde então. Não foi um castigo lançado ao acaso sobre a humanidade. Foi, na leitura desses textos, um sistema, com um responsável, com um nome no crachá. A morte ganhou endereço, ganhou rosto e ganhou um funcionário que nunca pediu demissão. Mas se a morte entrou no mundo por uma única escolha, lá no princípio, por que o cobrador continua trabalhando até hoje, milênios depois? E mais perturbador ainda, como exatamente ele faz esse trabalho? Aqui as tradições ficam ao mesmo tempo mais frias e mais humanas, porque elas descrevem o método, e o método não é o que você imagina. Samael não mata por raiva. Não há ódio no rosto que ninguém vê. Ele não é um caçador. Ele é um cobrador. E cobrador não odeia a dívida. Ele só vem buscar o que está vencido. Diz a tradição que ele chega trazendo, na ponta de uma lâmina, uma única gota. Não é uma batalha. Não é violência. É quase delicado. A gota se forma. A gota desce. E no instante em que ela toca, a alma simplesmente se solta do corpo, como uma folha que enfim larga o galho, sem grito, sem luta. Só o silêncio de uma conta que foi, enfim, quitada. E agora o detalhe que torna essa figura inesquecível. Os textos dizem que Samael é o único agente do universo que pode ser adiado. Uma vida justa o atrasa. Uma oração demora o passo dele. Um ato de bondade compra mais um ano. Ele negocia, ele aceita prorrogar o prazo. Mas há uma coisa que ele jamais aceita. Ele nunca, jamais aceita o perdão da dívida. Você pode discutir o quando, nunca o se. A morte negocia o prazo, nunca negocia o resultado. E é por isso que ele é o mais paciente de todos os servos do céu. Porque ele tem a única certeza que nenhum de nós pode tirar dele. Mais cedo ou mais tarde, toda porta se abre. E talvez seja essa frieza o que mais incomoda em Samael. Ele não tem favoritos. Não há suborno que o faça pular um nome, nem trono alto o bastante para ficar fora da lista. O rei e o mendigo entram na mesma fila e ele os trata exatamente igual. Para o cobrador, não existe sangue nobre nem sangue pobre. Existe só a conta e a hora em que ela vence. A morte, dizem os textos, é a única coisa verdadeiramente justa que sobrou neste mundo. Ela cobra de todos, sem exceção e sem olhar a cara. E há quem leia, lá no fim de tudo, no Apocalipse, que esse mesmo agente cavalga de novo. Que ele é o que monta o cavalo amarelo, aquele a quem foi dado poder sobre a quarta parte da terra. O cobrador do jardim, escalado para a última colheita. Pensa no peso de carregar esse cargo, não matar uma vez por paixão e parar, mas voltar a cada leito, a cada noite, a cada século, sem ódio para te aquecer e sem descanso para te aliviar. Apenas a ordem repetida desde o jardim, ecoando para sempre. Vá e cobre o que é devido. Ele não escolheu odiar a humanidade. Ele foi designado a sobreviver a ela inteira, um nome de cada vez. Porque é aqui que a frase volta. E agora você já a sente na pele. A morte nunca foi um acidente solto pelo mundo. É um veneno administrado, gota a gota, por um servo que cumpre ordem. E a ordem, desde o princípio, nunca foi cancelada, nem suspensa, nem revogada. Ela apenas segue valendo.
para todos. Então a morte é eterna? O veneno corre para sempre, sem fim à vista, cobrando até o último ser que respirar. É exatamente neste ponto que os textos antigos guardam a virada que ninguém vê chegar. As mesmas escrituras que descrevem o cobrador guardam escondida no fim uma profecia. E ela é a peça mais ousada de toda essa história. Está escrito que no último dia todas as coisas serão postas em ordem, que cada inimigo será derrotado, um por um, e que existe uma última inimiga, a derradeira, a que fecha a fila. E o nome dessa última inimiga a ser destruída é a própria morte. Leia de novo, devagar, porque é o tipo de frase que muda a forma como você respira. A morte, segundo a profecia, não é o fim da história. A morte é, ela mesma, uma personagem da história, com começo no jardim e com fim marcado. Agora junte as duas pontas. Se a morte um dia será destruída, então o veneno de Deus tem data de validade. Pense no que isso significa para o nosso cobrador. Samael é o único servo de todo o céu cuja demissão já está escrita, não suspensa, não em risco, escrita, assinada, datada. Antes mesmo de ele começar o turno, o último dia dele já tinha sido decidido. Imagine o que é trabalhar assim, cobrar dívida após dívida, alma após alma, século após século, sabendo o tempo inteiro que existe um nome no fundo da fila que será o último, que um dia a fila vai encurtar, as portas vão parando de se abrir, os leitos vão ficando vazios, e o cobrador mais paciente da criação vai descobrir, enfim, que sobrou apenas uma conta em aberto no mundo inteiro. E pensa no medo que esse servo carrega. Nós tememos a morte porque ela é o desconhecido, mas ele teme algo pior. Ele sabe exatamente o que vem buscá-lo, porque é a mesma coisa que ele entregou em cada porta desde o jardim. O carrasco que nunca temeu nada, porque era ele a coisa temida, descobre que existe um fim guardado até para ele. Por toda a eternidade, ele foi a última coisa que cada um via. E chega o dia em que ele precisa olhar, pela primeira vez, para a própria gota se aproximando. O cobrador inteiro feito de certeza, enfim, diante da única conta que não consegue adiar. E essa última conta é a dele. O carrasco sem fila, o cobrador parado diante de um espelho de luz, com a gota na mão e ninguém para recebê-la, a não ser ele mesmo. Lembra da frase que te persegue desde o início? A morte foi um veneno administrado por um servo, mas todo veneno, um dia, encontra o seu antídoto, e o antídoto sempre teve um prazo. A última alma que o anjo da morte vai recolher é a própria. E aí, e só aí, ele descansa. O anjo que a tradição mais teme nunca foi o caos, foi a regra. O servo que sussurrou no jardim e cobrou em cada leito desde então. O único funcionário do céu que conhece de antemão a data da própria demissão. O cobrador que, no fim de tudo, será cobrado. E talvez seja essa a pergunta que esta história deixa cair no teu colo. Se até a morte tem um nome, e se até esse nome tem um prazo, o que isso muda no medo que você carrega dela? O carrasco que te apavora, afinal, está esperando o mesmo fim que você. E ele sabe disso desde o primeiro dia. Esse cobrador cruza outras 3 histórias que já estão aqui no canal. O cavaleiro que ele monta no fim do mundo, nos 4 cavaleiros do Apocalipse. O anjo que, ao contrário dele, caiu por escolha, em Lúcifer. E o bode que carregou a culpa para fora do acampamento em Azazel. As 3 já estão no ar. Inscreve-se nos pergaminhos antigos, porque a próxima já começou.
pergaminhos antigos, sem dogma, sem julgamento. Só o que os textos antigos ousaram contar.